Então, mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo você que está aqui comigo para começar a virar essa chavinha que vai abrir as portas da prosperidade na sua vida. Eu sei que o ano já passou e que talvez aquelas promessas lá do início do ano ficaram para trás e que você talvez sinta uma espécie de fracasso porque você tinha tantos planos para esse ano, mas parece que alguma coisa te bloqueou, você travou no meio do caminho. E eu quero te dizer que ainda dá tempo de começar esse ano. Como assim? Como começar esse ano? Entendendo de fato os motivos que te fez paralisar e começar a trabalhar neles agora, para que em janeiro você já comece numa arrancada diferente. Então a gente toma nota do que nos atrapalha e começa a fazer pequenos movimentos para curar isso. E hoje o objetivo é trazer esse entendimento de quais são essas travinhas e com pequenos gestos começar a destravar. Bom, se você está aqui, é porque esse tema te interessa. E talvez porque as coisas não andam tão satisfatórias aí, né, em alguma área da sua vida, principalmente na financeira, não é mesmo? Senão você não estava aqui. Olha, eu quero te dizer que é um fato que os padrões de escassez são muito pesados. E é natural você se sentir cansado, cansada, desanimado. Esses padrões de escassez, eles são tão pesados que eles tornam os processos de quem carrega eles tão lentos que muitas vezes as pessoas desistem, nem é porque procrastinam ou porque não têm força de vontade. É porque eles são de fato fardos muito pesados e o corpo esgota. Então você já deve ter passado por isso algumas vezes, né? Todos nós passamos em algum momento. Mas o importante é conseguir sair disso, é sacar o quanto antes. Olha, veja, quando nós fazemos algo que é muito pesado, nós não vamos ser capazes de usufruir nenhum tipo de prosperidade. Mesmo que aquilo que nós estamos fazendo nos traga um pouco de recurso, nós não vamos conseguir usufruir aquele recurso que aquele trabalho, que aquela situação nos traz. Vai ser assim, ó, o dinheiro vai chegar na tua mão, não vai ficar. Os negócios que você faz tem tudo para dar certo, mas começa a caminhar e de repente desanda tudo. Vai aparecendo gastos desmedidos e no fim, o que entrou sai da sua mão. Acontece isso aí? Se você se identificou com isso, você tem um padrão de lealdade à escassez sistêmica. Então a gente tem que vasculhar ali atrás onde está isso, com quem está isso, para a gente poder devolver esse pacote e não carregar mais, né? E olha, depois disso, pessoa que carrega essa lealdade aí na escassez, ela pode ter depressão velada, e aí aparece assim como um desânimo, uma canseira física, é como se você estivesse sempre esgotada. Esgotada, eu tô falando aqui mais para meninas, mas tem meninos aí também. Aí, sabe aquele cansaço físico, começa a gritar tanto e o corpo adoece. Aí você vai repor vitamina, você acha que tem algum problema sério na tua saúde, e é como se fosse uma coisa vibracional, energética mesmo. E esse padrão de lealdade à escassez que está aí, batendo na tua porta para você olhar para isso. E às vezes, sabe, a gente chega a acreditar que aquilo lá que a gente sonhou não deve ser para nós mesmos. E talvez a gente diga assim, ó, que Deus não quer que a gente faça nada de diferente. Parece que somos fadados ao fracasso. Talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando por isso agora. E eu tô falando aqui para você de uma sensação, sabe, de talvez não estar no trabalho certo, mas por outro lado também uma forte insegurança de não ser capaz de conseguir algo melhor. Aqui a gente vai olhar para a prosperidade de uma forma bem abrangente, tá? E daqui um pouco a gente vai focar mais na área financeira especificamente. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, que eu fiz um processo de transição de carreira justamente porque eu passei por isso aí. Eu sentia muita insegurança e por isso eu fiquei num trabalho de 11 anos, mas já não cabia na minha vida e eu comecei a sentir isso quando eu estava com 5 anos naquele trabalho. E esse tempo que eu fiquei lá, eu também fui pagando um preço bem alto. Eu estava toda machucada por dentro, nódulos saindo no meu corpo em todas as partes. Eu estava aguentando e meu corpo me ajudando, aumentando função, sabe? Para eu suportar aquilo que já estava me fazendo muito mal.
E o que tinha como pano de fundo era que eu tinha que manter os compromissos e sustentar a minha vida, né? Não é fácil você deixar tudo e ir para outra assim, desmedidamente, como uma criança que só faz o que quer, certo? E aí eu fui ficando 6 anos. Quantos anos você já tá aí nessa, hein? Teu corpo gritando que já não dá mais e você não consegue mudar o jogo. Bom, eu tava nessa. Eu vi o cenário, eu acreditava na realidade que eu percebia, né, que era o meu mundo, que como algo bem real e determinante. E aí, como eu acreditava naquilo, que eu estava fadado ao fracasso, que eu tinha que ficar ali, eu atraía e replicava mais disso. Só que eu não estava dando conta, porque eu não era assim tão terapeutizada ainda, sabe? E o que que aconteceu? Eu comecei a adoecer mais. A minha imunidade foi a primeira que se lascou ali. Não sei se tu tem isso também, né? Começa a ficar com gripe toda hora, tosse toda hora. E o meu corpo estava pedindo socorro, minha mente estava confusa, eu me sentia sugada, desvitalizada, sem foco nenhum e desmotivada. Foi para antidepressivo, claro, né? Comecei a pegar alguns atestados e também me culpava, hein? Eu não conseguia fazer nada para sair dessa situação, mas eu tinha noção do que eu podia fazer. No fundo, eu estava bloqueada. Eu não tinha permissão. Eu não era livre. Vinha uma perguntinha assim na minha mente sempre: o que que falta para eu ser realmente feliz, para eu ter prosperidade, para eu poder usufruir do meu trabalho? Que eu fico num trabalho para garantir o sustento da vida, mas eu não vivo, porque daí volta aquela dinâmica do início, de tudo que entra sai, sabe? Então lembra da prosperidade como uma vida abundante em todas as áreas, uma vida leve, uma vida feliz. Eu pensava, só pode ter algum problema comigo. E eu cheguei a pensar que a prosperidade não era para mim, que eu tinha que me conformar, e eu tenho certeza que você também pensou isso. Algumas vezes eu falava, é porque eu sou muito nova ainda, preciso de mais tempo. Depois eu pensava, não, não, acho que eu tô é muito velha. Tem gente já com na casa dos 20 e tantos, 30 já desenvolvido na vida, e que eu estava desperdiçando tempo demais. Você vê a ambivalência dentro da cabeça? Bom, eu cheguei à conclusão que eu tinha escolhido a carreira errada, coloquei culpa na crise, no governo, dizia assim: ah, eu não sei lidar mesmo com dinheiro, preciso de uma consultoria financeira. Ah, pode ser um karma aí que eu tenho que carregar? Ou ainda vinha assim aquele pensamento de minha missão, eu acho que é trabalhar de graça a vida inteira e ser explorada. Porque antes de eu estar nessa carreira, eu fazia alguns trabalhos mais braçais, fui vendedora por muito tempo em várias lojas. Não era fácil, trabalhei em supermercados, muitas coisas assim. Bom, então, olha, desse lugar de quem sentiu na pele, eu te digo. Você pode estar agindo contra as leis naturais da prosperidade como eu agia. Você jamais deve aceitar e se conformar com uma vida mediana. Porque esse é o primeiro passo para você sair disso, sabe? Você precisa reconhecer as lealdades inconscientes que te impedem de ter aí essa vida que você sonha. Porque eu sei que você tem vontades e sonhos grandiosos. Bom, você já deve ter dado murro em ponta de faca até hoje demais. Agora chega, né? Esse é o seu momento, basta. Mesmo que você esteja com as mesmas preocupações que eu estava, se sinta velha demais ou nova demais, que tenha escolhido a carreira errada, ou que te falta alguma formação e você tem que comprar mais um curso, fazer mais uma pós-graduação. Ou talvez você pense assim, ó, que é impossível prosperar nessa crise, né, nesse governo, que você tenha que aceitar a escassez que você vivencia e que talvez na sua família ninguém nunca ficou rico, então por isso você não vai conseguir. Que a sua missão é ajudar os outros sem poder ter dinheiro com isso. E se o trabalho ainda for na área de terapia, psicologia, pior ainda, tem que ajudar de graça mesmo, que é algo mais espiritual da coisa. Se você também acredita que tem que se matar muito de trabalhar para poder prosperar. E depois isso vai ferir os seus valores, porque quando você trabalha muito, você não fica em casa, não curte seu casamento, não curte seus filhos. Se você acredita que é contra Deus e os princípios religiosos prosperar, porque só o pobre vai entrar no reino do céu, que
Só prospera quem passa por cima das pessoas. E o que mais você acredita? Que é impossível ser próspera? Com a sua baixa disciplina financeira, você gasta demais e por aí vai. Chega, eu te digo uma coisa. Se você está preso nisso, por lealdade, as memórias de escassez que estão vindo lá da sua origem ou de padrões repetitivos de aprendizagem vicária ali que você aprendeu no meio da tua família, eu vou te ajudar a se liberar desse padrão sistêmico, tá bom? Vou te ajudar e você vai se sentir emocionalmente mais liberta dessas coisas que te bloqueiam na sua prosperidade. Mas a aula aqui é só uma pontinha, né, de tudo que você vai precisar fazer. Então, eu vou trazer aqui o grosso, vou falar onde tá e vou sugerir algumas coisinhas. Depois você tem que pôr a mão na massa. E eu já adianto que eu tenho um programa lá para trabalhar prosperidade. Você pode olhar lá no meu Instagram com valor bem legal. E se você quiser vir comigo depois, você me chama aqui para a gente conversar. Vou ter um prazer de explicar para você como é. Mas por enquanto, vamos falar disso aqui antes, tá? Só que antes de começar, eu quero que você se comprometa verdadeiramente com os seus sonhos e preste bastante atenção em tudo que eu vou dizer para você aqui nessa aula, porque se você está aqui comigo, é porque tem algo aqui que é para você e talvez seja só para você. Talvez seja um ponto disso tudo que vai ficar ali na tua mente. Pega isso e faz algo com isso, ok? Vamos juntos. Eu acredito em você. Eu acredito que você veio ao mundo para prosperar muito e ser feliz cada vez mais, porque é isso que eu acredito para mim. E nós somos todos irmãos, não é mesmo? Então, se aquilo vale para mim, vale para você e vale para todos os nossos, para os seus filhos, para o seu parceiro, para os seus amigos, para a sua família. Mas agora você deve decidir ser próspera, e isso é uma regra, você precisa decidir ser próspera. Eu quero compartilhar com você, peraí, uma tela aqui, uma apresentação que eu fiz de motivos que. Peraí, ainda não estou compartilhando, né? Já vai. Aqui, ó. Deu. Deu, não deu? Deu. Só faz se alguém aparecer, dá um positivo. Diva, faz um positivo se você está vendo o desenho aqui na tela. Beleza. Então, olha, essa aqui é a tela da apresentação que eu fiz. E eu vou mostrar algumas coisas, mas eu vou começar com os motivos por que você deve prosperar. Porque você tem que querer isso acima de tudo. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte financeira. Esses 9 pontos que eu tirei, ele foi baseado em dois autores que eu gosto muito hoje que falam de prosperidade. Um é o Bruno Gimenez e o outro é o Wallace, é um nome americano. Esse livro é maravilhoso, inclusive dentro do programa eu tenho um bônus para quem entrar comigo de 18 aulas só sobre o conteúdo do que esse cara traz. É muito maravilhoso, assim, e é riquíssimo. Então, eu me baseei, só que, claro, eu coloquei só em 9 pontos para a gente não ficar aqui todo o tempo, mas eu quero te convencer que você deve querer isso mais do que tudo, tá bom? Olha aqui, então essa telinha aqui, ó, diz assim que a prosperidade financeira não é apenas um desejo, mas é uma necessidade. Tudo que vive nesse mundo tem o direito de desenvolver o seu potencial pleno. Toda planta, todo bichinho, todo ser humano. E que prosperar é uma decisão. E o desafio mesmo aqui, ó, nunca foi em saber o caminho certo, mas em querer de verdade, sabe? É como se lá dentro da gente alguma coisa não quisesse ou não pudesse. Eu vou te fazer uma pergunta e você veja se encaixa. Se você hoje ficasse rico, rica, você seria diferente de quem? Da tua família, claro. Veja aqui, ser diferente inconscientemente traz uma mensagem de exclusão, de não pertencer, de sair do jogo. Então, nós vamos queimar essa possibilidade lá para voltar a ser igual.
Então parece assim que é muito importante que todo mundo prospere. Sabe quando você faz uma coisa e de repente você quer que todo mundo da tua casa faça também? Você fez lá uma terapia que funcionou demais, você quer que todo mundo faça. Você fez um investimento e o negócio foi rentável, você quer que todo mundo faça. Você comprou uma coisa nova, aí você olha, meu Deus, a minha mãe não tem, ah, eu quero que ela tenha também. É isso, sabe? É isso de ser diferente nas pequenas coisas. Quem dirá nas grandes coisas, né? Então, assim, ó, você tem o poder de prosperar, porque é natural da sua essência prosperar e expandir. Tudo que é vivo expande. Você veio ao mundo para isso, mesmo que você não tenha aprendido isso. É uma missão sua, é intransferível e é irrevogável. É o seu direito inato. E você tem que aproveitar. Não se esqueça disso, tá? Qualquer movimento que você fizer em direção contrária a isso, você vai sofrer. Então, se hoje tu tá sofrendo com dores, com preocupações, é porque você tá no movimento contrário à prosperidade. E aí isso te traz muita limitação em tudo. E a gente quer separar as áreas da nossa vida, né? Nós queremos separar a área do trabalho, a área do financeiro, a área do relacionamento, a área familiar, como se pudesse fazer isso. Não, não se pode, não tem como separar. Você é um ser em todos os aspectos e a vibração de um lugar, ela vai chegar em outro. Ou você está bem em tudo, ou você não vai conseguir estar bem 100% em nada. Isso é uma lei, viu? Então vamos lá, aqui eu vou falar um pouquinho dessa motivação e a gente vai falar um pouquinho, talvez, de pecado, de coisas religiosas, mas não no sentido de defender uma religião ou outra, só de trazer alguns jargões que são crenças, né? Mas veja o que eu coloquei aqui, e se te espantar alguma coisa, só anota para depois a gente conversar sobre isso. Ó, pecado mesmo é negar a sua capacidade de ser tudo que você pode ser. Então, mergulhe agora mesmo no sentimento feliz que é manifestado quando você faz isso, ó. Eu vou prosperar. Eu me comprometo. Eu vou prosperar, eu me comprometo. Se você tiver um tempinho, faz isso agora. Aí, se vocês estão de câmera desligada, ninguém vai espiar. Mas faz isso para você ver o que que você sente. Faz isso umas 3 vezes. Bate e fala com força. Eu vou prosperar, eu me comprometo. Eu vou prosperar, eu me comprometo. Eu vou prosperar, eu me comprometo. Parece que as células vibram e você sente um gás. Eu, Então, podemos usar isso como se fosse um mantra que a gente pode fazer dirigindo, a gente pode fazer tomando banho, nós podemos fazer ali na nossa casa onde ninguém vai nos julgar. Claro, a gente usa bom senso, não fica fazendo no meio dos outros, mas isso mexe na biologia. Tá tocando em você, tá mudando a vibração. Isso é uma lei da física. Lembra? Bate no peito e diz: Eu vou prosperar e eu me comprometo. E aí o universo se abre para você, viu? As oportunidades começam a aparecer. Aqui o nome do cara, Wallace Wattles. Depois o nome do livro chama A Ciência para Ficar Rico. Muito legal. Mas se você entrar comigo no programa, você vai ter ele assim completinho em forma de aula, muito maravilhoso. Esse vai ser seu bônus. Nem tá lá no script, mas ele vai entrar. No universo, gente, existem leis às quais nós estamos submetidos, mesmo que nós não aceitemos, não queiramos ou ignoremos. Por exemplo, a lei da gravidade. Se tu pular de cima de um prédio, vai cair no chão, certo? É uma lei irrevogável, não se questiona. Existem 11 leis mais usuais. Aqui eu vou falar um pouquinho do primeiro motivo, vou usar a lei da evolução constante, é uma lei universal. Se você procurar, você vai achar material sobre isso, grandes filósofos trabalharam isso. Ela quer dizer que tudo que vive tem o direito de desenvolver o seu potencial máximo. Logo, você vive. Você tem esse direito. Ó, ela diz que as plantinhas, as folhas, as árvores devem continuar crescendo, que todas as sementes que caem no solo vão continuar germinando se elas estiverem boas, e se não tiver boa, ela desintegra e vira pó, e é assim a lei, tá? Ou você cria ou você desintegra. Se você não está crescendo, não está evoluindo na tua vida, é igual a sementinha que não germina, vai apodrecer, ou seja, começa a adoecer e vai caminhando para a morte. Não interessa quantas vezes você plantar na terra, você vai colher aquilo que você plantar. Isso também é uma lei. Se tu plantar cebolinha, você vai colher cebolinha. Se você plantar erva daninha, vai colher erva daninha.
Só que a natureza, ela não fica escolhendo o que que ela quer que nasça. Tudo que tiver lá, ela deixa vir, porque é uma lei natural. Tudo que for semeado, qualquer que seja a coisa, vai crescer, vai expandir, até que não consiga mais crescer, começa a desintegrar, morre, vira adubo de novo. Com a tua vida é a mesma coisa. Então, essa lei, ela quer que tudo que seja vivo cresça, prospere e seja muito feliz, né? Porque no meio do caminho, se você está crescendo e prosperando, como você não vai ser feliz? Então você precisa ser tudo que você nasceu para ser. E aqui ele vai falar de novo da árvore, mas você já viu uma árvore que para de se expandir? Ela começa a ressecar, os galhos começam a quebrar. Mas ela não para ainda assim, porque ela segue a natureza. A grama se expande, cresce, a hortelã se expande, cresce, e as outras plantinhas também. E essa lei é o que explica esse grande desenvolvimento tecnológico imparável que a gente tem vivido hoje. Porque também esse desenvolvimento tecnológico serve à vida. Se tudo tem que exercer o seu potencial máximo, e essa é a tese do Criador, que é ele que deixou essa lei universal, se eu tiver mais recursos para ser muito mais do que eu posso ser, isso agrada aos olhos dele. Então, a internet, por exemplo, faz com que eu consiga chegar a muito mais gente. Então, por que que com você tem que ser diferente, né? Lembra dessa lei, evolução constante, é uma lei. E agora vamos para o motivo número 2. Ser rico é a melhor forma de ajudar as pessoas. Você concorda com isso? Você concorda que se você tiver mais condição financeira, você ajuda mais? Você auxilia o mundo, ajuda a tua família, transforma as injustiças que você vê no planeta. É a melhor maneira de ajudar a conquistar os seus sonhos e dos seus. Não é verdade? O mundo precisa de mais pessoas ricas que façam isso, que gerem empregos, que movimentem a economia, que motivem pessoas pobres a crescerem, ter abundância, a gerar impostos, criam oportunidades, eles emprestam, investem dinheiro, fazem transações. Pessoas ricas, sim, ajudam mais e melhor na prosperidade do mundo. Basta ver uma nação desenvolvida. Até um trabalho mais braçal é bem mais remunerado, porque todo mundo lá tem uma condição de vida melhor, repara? Só que a gente tem uma crença de que ser rico é mal, ou só é rico quem passou a perna em alguém. E aí, talvez você escutando eu falar isso, você fala, credo. Nossa, chega a dar até um ruim falar só de tem que ser rico, tem que ser rico. Lembra dessa palavra riqueza? Com acesso a recursos e uma vida plena. Mas agora eu quero que você leia o que está dentro do desenho ali, ó. Por pro ladinho, ó. Por isso. Deus precisa que mais pessoas com vontade de fazer mais tenham mais acesso aos recursos. Ele precisa de você, porque se você que é boa por natureza não fizer isso, às vezes aquele que é mal está fazendo e a natureza não escolhe se é a erva daninha ou se é o temperinho certo. Ela deixa tudo germinar. Basta a pessoa ter essa vontade de crescer e ir fazendo e fazendo, mesmo que ela seja maldosa, ela vai porque ela está criando, ela está ampliando, ela está crescendo. Olha só, isso, isso parece uma grande incongruência, mas é uma grande verdade. Outro motivo, pobreza é desconhecimento, sabia? Porque não tem nada de espiritual ou nobre em ser muito pobre. Isso foi uma crença que foi colocado lá atrás, quando as religiões surgiram, para garantir que a população ficasse subjugada. Porque se a pessoa tem muito acesso à riqueza, na época principalmente, do início de tudo, ela tinha muito acesso a poder. E eles não queriam ninguém com poder. Nunca foi sobre o dinheiro, foi sobre o que com dinheiro você pode fazer, sabe? E aí veja, o grande Espírito de Deus, o Cristo, a luz maior, como você queira chamar, essa força divina que está em ti, que atua em você, onde você estiver, ela quer que você seja mais. Se você fala, Deus fala através de você. Se você trabalha, Deus trabalha através de você. Você acha que Deus quer ficar lá escondido, num barraco, não tendo oportunidade nenhuma? O que que você acha? Se a força divina, se tu é criatura do Criador, Ele quer que você seja muito mais. E onde Ele pode atuar mais? Na pobreza ou na riqueza? Veja, a gente já está conseguindo desconstruir algumas crenças? Olha só, aqui é só sobre isso, ó.
Você acha que Deus quer estar em você, no seu sofrimento ou na sua alegria? Na prosperidade, na bem-aventurança ou debaixo da ponte? Sem ter dinheiro para pagar suas contas no fim do mês, com o filho precisando de algo e você não pode comprar. Inclusive, eu coloquei até aqui esse sentimento de angústia, ó, que você sente, eu sentia muito, quando faltava dinheiro, assim, para fazer as coisas normais do dia a dia, é justamente aquela energia do Criador, ó, retraindo. E isso que você faz é egoísmo puro. O fato de você se negar a fazer mais, a ser mais, está mostrando que você está pensando só em você. Quando você sofre, significa que você não está vibrando na mesma energia do Criador. E não tem nada de bonito em sofrer. Mesmo aquelas pessoas que são viciadas em ser a vítima. Só se você sofreu muito aqui, né? Eu coloquei aqui nesse item e transformou essa dor em força. Tirando isso, não tem nada de legítimo, espiritual e lindo em ser sofrido na vida. A pobreza, então, é desconhecimento, é quando a pessoa não sabe disso, ela ignora as leis do universo. E aqui vem uma crença, ó, muitos dizem que o dinheiro corrompe as pessoas, né? Você concorda com isso? Já ouviu essa crença? Dinheiro corrompe as pessoas. Mas as pessoas pobres e ricas são corrompidas do mesmo jeito. Não é só porque é rico que é corrompido, não. Pobre também é. Inclusive, na época de política, você vê muito isso. Eles trocando voto por tanta coisa, assim, material, e às vezes coisinhas muito pequenas, que às vezes um rico jamais aceitaria. Não é sobre dinheiro, é sobre a essência de cada um. Inclusive, essa essência maldosinha pode ser sistêmica também, tá? Pode ser lá do traço genético que você está trazendo. Então, olha, você só é pobre ainda, ou não é rico, ou abundante, porque você não tem o conhecimento necessário para se liberar desse padrão de escassez inconsciente que todos nós temos em alguma medida. Por que todos nós? Todos nós que viemos de colonização num país subdesenvolvido, a gente carrega isso. Isso está na essência nossa. Então, olha, pecado mesmo é ficar satisfeita com pouco. E aí eles vêm com essa historinha de gratidão, aceitação incondicional de tudo, para que você se conforme e não faça nada para mudar. Inclusive, gente, insatisfação é estado criativo. Se o Thomas Edison, aqui com essa lâmpada tá no meu rosto, ele tivesse ficado satisfeito com as velinhas de cera, ele jamais teria criado algo grandioso. Concorda? O Santos Dumont lá da aviação jamais teria criado o avião se ele tivesse ficado satisfeito com as carroças. Se o universo quer dar para a hortelã a oportunidade de se alastrar, já viram como ela se alastra? Por que que você, que vive sob as mesmas leis universais, não se alastra também? Por que que você fica estagnado na vida? Isso é pecado. Porque você não está sendo o que você nasceu para ser, você não está sendo a voz de Deus indo aonde Ele quer que você esteja, você não está colocando a sua profissão a serviço da vida, da humanidade. Pecado é ficar satisfeito com um pouco. Não faça isso. Não se conforme com uma vida medíocre. Não se conforme. Ó, você só vai ser feliz em essência se estiver dando o melhor de si, certo? E isso nunca vai ser possível, você dar o melhor de si, se você tem tanta limitação. Então, por exemplo, às vezes você tem uma comunicação excelente, mas você não tem recurso para comprar os cursos certos, os livros que você precisa, ter acesso aos professores certos, repara? Então, você tem um potencial limitado. Quantas vezes na sua área você tem talento, tem dons, mas você se freia porque não pode fazer mais por conta de recurso financeiro? Não há nada de bonito de novo em ser pobre, tá? E não ter dinheiro para honrar as dívidas, não conseguir ter uma a adequada assistência médica para os seus filhos, ter que dormir no colchão duro, frio, úmido. Eu sei que às vezes não é essa a condição da sua vida, mas é a condição de muitas pessoas e elas se conformam com isso. É a grande maioria da população brasileira. Você acha que é nobre dormir com fome? Eu acho que isso sim é pecado.
Tô te convencendo por que que você deve ser próspera para servir mais a vida? Ó, mais uma coisa que isso aqui é irrevogável. Pessoa mais próspera fica menos doente. E aqui nem é só sobre dinheiro. É quando a tua vida tá bem equilibrada, você tem relacionamentos saudáveis, você tem amizades boas, você fica menos estressada, libera menos cortisol no teu corpo, você tá melhor de saúde. Mas também, se você tiver recurso financeiro, você faz terapias que você tem vontade de fazer, você consulta os médicos que você precisar, você compra todas as vitaminas do mundo que você tinha vontade de suplementar. Você fica mais bonita, tua autoestima eleva, porque você vai no melhor dermatologista, você vai cuidar dos seus cabelos, da tua pele, não é? Então, pessoas prósperas ficam menos doentes, porque quanto mais recurso elas tiverem, para elas serem e fazer o que elas quiserem, mais a imunidade delas melhora, mais a vida fica boa. Você pode escolher melhores alimentos, praticar atividade física com um personal trainer, você pode ter acesso aos melhores nutricionistas. Hoje você já viu como que tá no supermercado, né? Então, quem tem menos recursos se conforma com produtos inferiores. E isso é legítimo, porque o que que você vai fazer? Você vai querer viver uma vida de fachada? Ah, vou comprar isso, mas depois vai faltar para aquilo. Então, não há nada de bonito. Então a gente precisa querer. A gente precisa muito querer. Os ricos são mais felizes. Agora, eu não sei se você vai dizer, ah, isso é mentira. Porque a gente aprendeu que riqueza não traz felicidade. Quem já disse isso? Tenho certeza que a maioria de vocês já disse isso. Ricos são sim mais felizes. E isso é uma pesquisa que mostra, tá? E é bem fácil de explicar. Veja lá. Quem é rico pode escolher o que quer fazer pelo prazer e propósito, e não por obrigação. Quem não tem recurso tem que fazer o que dá para fazer. Viajar onde dá para ir, se é que dá para ir. Veja, se você hoje não tivesse que pensar em dinheiro, qual seria o trabalho ideal para ti hoje? Se você não se importasse com grana nenhuma, você continuaria nesse trabalho? E eu lá na época, não. Então, essas respostas já explicam por que quem tem mais recursos, ou seja, mais ricos, são mais felizes. E isso aqui é para você pensar comigo, ó. Quando a gente vive na escassez, concorda que a única coisa que fica martelando na sua cabeça são as contas, o dinheiro, se eu vou conseguir cumprir com os meus compromissos? Você fica focado ainda mais na escassez? Como vai pagar as contas, como honrar os compromissos, quanto custa isso, quanto custa aquilo? Então, às vezes você está lá no fundo do poço, não consegue enxergar nem mesmo uma luz para sair dele, ou talvez só aquela luzinha que faz você apaziguar aquele compromisso e nada mais. Aí agora o outro mês tudo de novo. Mas quem tem mais recurso não enxerga só essa luzinha no fim do túnel. Elas podem se divertir, elas investem em causas sociais, em projetos de vida, elas viajam, não só em pagar conta. Então, além de produzir mais, elas vão criando um ecossistema perfeito para poder desfrutar, ou seja, o dinheiro vem, fica e você vive bem. Você é próspero em todas as áreas da sua vida. E isso certamente vai trazer mais prazer pela vida e, consequentemente, mais felicidade. E mesmo que entre num estado depressivo, porque a depressão também é genética, ele pode contar com mais recursos para trabalhar isso. Coisa que às vezes quem não pode não consegue sair daquele buraco. Então, eu acho que eu estou conseguindo convencer bem. A gente já está no nosso ponto 7. A gente vai para o 9 para depois falar das lealdades, tá? Então, quanto mais rico você fica, mais íntegro você fica. Aqui eu coloquei de propósito os pontos mais peculiares, porque você vai dizer, ah, isso é uma falácia. Como assim? Agora, até a conduta do rico é melhor porque ele é rico, ele é mais íntegro? Eu vou te dizer que é. Claro que vai existir pessoa corrupta e maldosa que passam por cima dos outros em todas as esferas, certo? Mas aceite as evidências das pesquisas atuais que dizem que quanto mais rica a pessoa se torna, maior é o índice de integridade dela. Só que daí a gente fica vendo novela, jornal, e isso só mostra os ricos sendo malvados e aproveitadores.
Mas nas pesquisas a gente vê os dados que mostram que os ricos são sempre a minoria quando se trata de integridade. Quanto mais baixa a renda de uma pessoa, maiores são as chances dela escapulir em algum pontinho que fere a própria integridade, de ser corruptível. Quando qualquer centavinho conta muito nos seus ganhos, você tende a cometer pequenos equívocos, tirar pequenas vantagens, ou seja, deslizou na sua integridade. Então, em que mundo você quer viver? Pensa comigo, no mundo em que você deixa o teu carro aberto, com as suas coisas lá dentro, e quando você volta tá tudo do mesmo jeito, porque se a pessoa tem bastante recurso, ela não precisa ir lá pegar as suas coisas. Isso se num condomínio, por exemplo, você vê como não tem cercas nas casas, os carros ficam abertos. Ou você prefere um mundo no qual você precisa ficar vigiando tudo o tempo inteiro para ninguém roubar, desconfiado que vai ser passado para trás? Entendeu? Porque que a riqueza traz mais integridade, aumenta a liberdade. Esse aqui é fato. Vai ter aquele povo que vai continuar falando que riqueza não traz felicidade, mas diga, olha só. Se você é livre para ir aonde você quer ir, para fazer o que você quiser fazer, você concorda comigo que você é mais feliz? E a riqueza, ela te permite fazer isso. E as pessoas que trabalham apenas para ter aquele dinheiro para pagar as contas no fim do mês, além de trabalhar muito mais do que outros, elas não são livres, porque essa condição impede elas de serem elas mesmas. Só tem que ser o que dá para ser, comprar o que dá para comprar. E olha, eu coloquei aqui que seria muito duro dizer isso, mas pessoas que trabalham apenas pelo dinheiro estão prostituindo a felicidade. Estão colocando a felicidade onde dá para ser. E geralmente não são felizes, porque não conseguem. Ó, agora no feriado, quem de vocês aproveitou o feriado? Por quê? Ah, mas não precisava fazer nada caro, mas certamente tinha outras coisas que eram valores maiores, que precisavam ser cumpridas, tarefas de casa, alguma coisa que ficou em primeiro lugar por conta do ter que ser o que dá para ser. Então, sim, ó, os mais abastados financeiramente, eles têm mais liberdade, eles definem as suas agendas, os locais que eles querem ir, os hotéis que eles se hospedam, os restaurantes, com base no desejo puro e simples do que é melhor para eles. O sucesso é medido em ser e não o que deu para ser. E talvez essa seja a maior motivação que eu vejo para você ser próspero, que significa ser livre. E pensando em nível de Deus aqui, grandiosidade, eu acho que dá o mesmo trabalho para ele, cuidar do pobre ou do rico. Então não tem diferença nenhuma, né? A pobreza vai te fazer ser prisioneira e a riqueza vai te trazer liberdade. Não aceite uma vida medíocre. E a última aqui, a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A pobreza faz com que vários ingredientes emocionais e tóxicos entrem na sua vida e o amor fuja. Aqui tem um casal ali triste por conta das dívidas e tal, e eu tenho certeza que você já viu algum casal se separando, inclusive, ou querendo se separar por conta da questão financeira. E quantas famílias vivem em pé de guerra por causa disso? Quantas necessidades das crianças não são atendidas por não se ter os recursos, né? Não que seja só bens materiais, mas veja, até se você tem mais condição, você tem mais tempo de qualidade. Você pode aproveitar melhor esse tempo, fazer coisas mais culturais com essas crianças, colocá-los em escolas melhores, com cursos melhores. Então, quando você trabalha demais, aí você está em casa trabalhando, por exemplo, um feriado, às vezes teve que trazer trabalho para casa, e aquela criança chega perto de você, você não dá atenção. Aham, aham, tô vendo, e vai rolando o dedo nos seus feeds de Instagram da vida, porque você tem que resolver alguma coisa, porque aquilo ali naquele momento tomou a tua atenção. Veja, você não está expressando o seu amor. Depois você sente culpa, mas aí já foi, né? Então, vamos olhar para isso com mais carinho. Vamos deixar a nossa alma gritar mais alto, porque ela ainda não está gritando o suficiente. Você está arrebentado às vezes aí, doente, mas não está fazendo nada para mudar.
Então a alma precisa gritar mais alto ainda, para você ser o que você precisa ser, e não só o que dá para ser. Você precisa ser feliz. Você conseguiu se sentir motivado com essa ideia? Tem algum motivo para você não prosperar? Tem? Se tem, qual? E além desses 9 aí de motivação, você teria algum outro motivo grandioso que você precisa colocar na tua frente para você dizer, eu vou prosperar? E bater no peito e fazer disso seu mantra todos os dias? Eu acredito que você possa encontrar motivação em muitos lugares. E se não for por você, que seja pelos seus filhos, que seja pelos seus pais, que seja por algo maior, pela ONG que você trabalha, que seja para você doar milhões para caridade, para a tua igreja, investir na reforma da tua igreja, se você é muito religioso, encontra um para quê? E não aceita uma vida mais ou menos. Não mais. E agora nós vamos para as lealdades inconscientes. Então, que agora você já viu que tem necessidade de prosperar. Mas, mesmo sabendo que agora eu quero mesmo, por que que eu não consigo? Eu quero te dizer que as dinâmicas familiares mal resolvidas na sua família vão moldar o seu comportamento, te fazendo ficar naquela mesmice, na corrida dos ratos. Também vai movimentar o seu universo financeiro, vai determinar suas crenças e vai limitar a sua capacidade de prosperar em qualquer área da sua vida. Mas o que que são essas lealdades inconscientes? São esses vínculos e são também as crenças que são transmitidas de geração em geração. E elas atuam como uma força bem silenciosa que pode influenciar em todas as áreas da sua vida. E vai te levar a ter comportamentos limitantes e vivenciar os padrões de escassez que nós falávamos lá no início da aula, que geram todas aquelas dores sem que você saiba de onde eles vêm. Então, nós vamos identificar as suas lealdades inconscientes. Eu listei aqui nesse quadrinho verde, vou aproximar para você ver quais são elas. Olha só. E aqui do lado tem uns casos reais que eu acho que fica legal contextualizar para você poder ver na prática como que isso acontece. Então, assim, aqui tem 2 casos no primeiro item, eu vou ler talvez trazer um aqui para a gente, mas eu acho que é interessante para a gente poder pegar na prática como é. Então, isso aqui tudo são as lealdades inconscientes que nós vamos trabalhar lá dentro do programa DESP, tá? Para você se liberar, se desbloquear dessas lealdades inconscientes que travam você numa memória de escassez. Então, são as rupturas no vínculo materno. E aqui nós vamos trabalhar um pouquinho da relação com a mãe. Para você já identificando as suas e começar a fazer ainda esse ano seu diagnóstico, vai vendo lá com a sua mãe, pergunta como foi a sua gestação, quando ela ficou grávida de você, o que que ela sentia, se você ainda a tem, né? Você teve parto normal? Você nasceu de cesariana ou de parto normal? Você sabia que o nosso primeiro grande êxito na vida foi ter vindo ao mundo pelas nossas próprias forças? Ou seja, de parto normal. Quem veio de cesariana já tem uma fissura na prosperidade. Não. Eu comprou a minha mamadeira e meu Todd. Oh, meu Deus do céu, quem que quer uma mamadeira? Deixa eu ver aqui, quem não estou conseguindo ver todas as carinhas. Tá vendo, gente? Olha só. É por isso que você tem que querer prosperar na vida. É por isso. Para você poder curtir mais isso, aproveitar mais isso. Nesse feriadão aqui, ó, podia estar passeando com essas crianças num lugar bem legal, dando mais tempo de qualidade, estando junto, criando memória afetiva. Mas tem que trabalhar, não dá para ir porque amanhã tem que voltar para o trabalho. O trabalho é 8 horas de mentira, né? Porque chega em casa tem mais um montão de horas, né? O terceiro turno. Então, voltando para o vínculo materno, ele é o mais importante, sabia, gente? Porque ali a gente vai entrar no mundo com as nossas próprias perninhas, digamos assim, né? Claro que é um bebê, mas com as tuas forças. E se você não conseguir fazer isso, você já vai ter dificuldade de se colocar na vida depois. Pessoas vão ser pessoas mais inseguras, que vão ficar esperando por alguém, e aí vão procrastinar mais do que as outras, mas dá para ressignificar isso.
Dá para trabalhar isso. Tem exercícios simples que a gente pode fazer, mas eles precisam ter esse olhar sistêmico. Precisa ter essa conexão de novo com a mãe, precisa ter essa conexão de novo com a força do pai, precisa revivenciar no corpo, sentir essa parte do nascimento que ficou mal resolvida. E toda vez que travar, procrastinar, fazer o link com isso e reconfigurar a crença mental e fisiológica que ficou. Aí a gente tem ali, ó, os negócios e as heranças injustas, que também formam uma lealdade inconsciente ao seu fracasso. Então, se lá atrás houveram negócios e heranças injustas, se você sabe ali do seu pai, dos irmãos dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós, mas tem vezes que a gente não sabe. Tem vezes que esse negócio aqui é lá da quinta geração, da sexta geração, e a constelação ela ajuda a gente a olhar, né? Essa ferramenta maravilhosa, ela ajuda a gente a sacar isso. Mas e quando eu não quero fazer constelação e quando eu não sei? Tem exercício para isso também. Você pode, quer ver, eu vou pensar num simbólico para você. Você pode imaginar que existiram negócios injustos e heranças injustas, sim. Sim ou sim existiram. Por quê? Porque alguém da tua tribo aí veio de um país fugindo de algo e chegou aqui, teve que disputar algo com alguém. Veja, já houve algum tipo de injustiça. Então imagina, talvez se você não tenha nota de ninguém, imagina essa pessoa aí do teu lado e se imagina mostrando o mundo para ela, o mundo como é, as coisas que você pode fazer, as leis que surgiram, como você pode hoje ter escolhas que eles não tiveram. E faz uma prece de gratidão, pede para que essa pessoa agora siga com você de outro jeito, porque ela segue com você. Você é uma continuidade de DNA, de histórias, que vem vindo de muitas gerações, quer você acredite nisso ou não. E isso também é uma lei. Tem hoje um dos grandes especialistas em traumas hereditários, o nome dele é Mark, é um autor americano, que está trazendo muita ciência provando isso. Então, não é mais uma questão de misticismo, não, é uma questão real. Você é uma continuidade. Às vezes você está agindo aí sem saber por quê, nem é por tua conta. Ó, outra coisa que vai te travar financeiramente são as rejeições principalmente de pai e de mãe. Porque quando isso acontece, vai haver uma repetição da experiência de quem foi rejeitado. Caramba, agora a gente começa a pensar, eu critico, eu julgo, eu rejeito, por quê? Aquilo vai voltar para a minha vida de alguma forma. Ah, porque ele era alcoolista? Pois o alcoolismo vai estar presente na minha vida. Ah, porque ela era abusadora? Então, abusos vão estar presentes na minha vida. Eu não posso rejeitar. Essa é uma lei. São três leis sistêmicas. Pertencimento é uma lei que, quando é cumprida, tem ordem, a segunda lei, e equilíbrio, a terceira lei. Veja que se eu rejeito, eu tenho falta de pertencimento, essa pessoa não pode pertencer mais. Eu tenho desordem e desequilíbrio. O que mais aqui tem? Ó? Tem lealdades aos fracassos, então as pessoas que fracassaram ali atrás, as misérias passadas, as pobrezas, sabe? Aquelas famílias que passaram muita dificuldade. Às vezes vocês sentam lá na roda de domingo e parece que é um prazer tão grande contar as coisas. Nossa, mas a gente passava fome, mas negavam a comida. A minha irmã conta que eles moravam dentro de um chiqueiro, umas coisas assim, sabe? Bem pesadas. Graças a Deus não passei por esse período, e eles contam repetidas vezes a mesma coisa e parece que sente um certo orgulho. Esquisito, não é? A gente tem que sentir tristeza, a gente tem que, naquela hora, renunciar e falar: não, eu vou fazer diferente, isso nunca mais vai acontecer, e não ficar nostalgiando essas coisas, né? Aí vem a culpa pessoal de coisas que você mesmo fez, mas também tem a culpa coletiva que pode estar pesando em ti. Existem as necessidades não atendidas, e aí vem do nosso desenvolvimento infantil, por isso que todo o trabalho de liberação emocional e sistêmico, a gente precisa trabalhar a nossa criança interior, ali da primeira fase até 8 aninhos de idade e depois até o começo da adolescência, porque são ali que se formam as necessidades da criança. E essas necessidades não atendidas, elas não somem.
você vai continuar querendo atendê-las enquanto adulto. Às vezes hoje você está nervosa com alguma coisa e não tem nada demais, não foi o seu marido, não foi seu filho, não é a tua amiga. É uma necessidade sua lá da tua adolescência que está gritando para ser atendida aqui e você desregula e descompensa em cima das pessoas. E aí vem, por último, as aprendizagens vicárias, que são aquilo que está me rodeando, aquilo que eu estou deixando ficar na minha vida, como a minha mãe e meu pai me educaram, as crenças que eu coloquei para dentro e que eu fico repetindo, a cultura que eu vivo e o ambiente que eu estou submetido. Tudo isso reflete em ti. Hoje tem pesquisa mostrando que as células, elas são ativadas por ambientes. Tem uma pesquisa bem séria de um cara chamado Bruce Lipton. Ele tem um livro chamado Biologia da Crença. Ele pegou células humanas e submeteu a ambientes e ele foi vendo o que modificava na célula conforme o tipo do ambiente. Para você ver que isso é real. Então, isso justifica o fato de você chegar num lugar, sentir uma canseira, chegar em outro, ficar nervoso, chegar em outro, ficar alegre. As suas células vibram e você é vibração. Quer você aceite isso ou não, se tu colocar a tua mão no microscópio, você vai ver um monte de partícula vibrando. Não é uma mão, é um monte de bolotinha, assim. Isso é bem estranho, mas isso é real, isso é física pura. Então, vamos falar um pouquinho dessas aqui. Eu acho que eu vou ficar nesse slide. Deixa eu ver. Vou ficar nesse slide aqui para a gente falar um pouquinho disso, que aqui é talvez a nossa parte hoje mais interessante. Então, rupturas ali no nosso vínculo materno. Deixa eu pegar aqui o caso da Elizabeth, vou pegar aqui no papelzinho, porque não consigo guardar todos os casos aqui na cabeça, mas esses casos são casos que estão nos livros para estudos mesmo, então a gente pode falar, né? Não precisa ter aquele sigilo, aquele segredo assim. John Paul e Elizabeth. Vou pegar o do John, que parece que é mais pequenininho. Aqui, vou pegar do John. Ó, o John era um rapaz que queria muito prosperar. E, e embora suas ações demonstrassem o contrário, isso era um desejo profundo que ele tinha. Ele falava disso. Mas lá atrás, na história dele, por mais de 20 anos, ele permaneceu no mesmo emprego, sem futuro. Sabe aquele emprego que não evolui? Quem nunca, né? E ele ficava olhando pessoas menos qualificadas serem promovidas. E ele ficava lá na mesma. Parece que ninguém reconhecia o trabalho que ele fazia. Ninguém percebia sequer que ele existia. E ele nunca era escolhido para tarefa importante nenhuma. E sabe por que ele fazia isso? Porque assim, veladamente, ele não corria o risco de fracassar. O medo dele era o medo do fracasso. Só que ele nunca se dava conta disso. Então, ó, só a ideia de solicitar um papel de liderança acompanhado do estresse de ser monitorado ou julgado pelos outros já dava um frio na barriga e ele sentia como perigoso demais. E as frases dele eram assim, ó, eu poderia ser rejeitado. E se eu cometer um erro, eu posso perder tudo. Então, veja que nesse caso, a, a forma de correção, elas são simples, gente. Ó, nesse caso, eles regressaram às gerações anteriores para investigar, para explorar algumas coisas. E eles foram reconhecer uma ruptura no vínculo com a mãe. Ele era pequenininho e, por conta desse vínculo, ele deixou de confiar no amor e no apoio da mãe. E isso ele levou para a vida inteira dele. Sem esse apoio da mãe, ele ficava inseguro, hesitante, sempre que avançava em direção àquilo que ele mais desejava. E se eu disser ou fizer a coisa errada, vou ser rejeitado, vou ser excluído. Então, tá vendo? A criança, ela não tem a cognição suficiente para lidar com aquilo. Ela vai criar fissuras. Quantas das nossas fissuras são coisas das nossas infâncias? E a gente recalcou, nem lembra. Olha a história que aconteceu. Foi uma vez só. Com 3 aninhos, ele foi passar o verão na casa do vô e da avó, e os pais dele saíam de férias. E esses avós moravam lá numa fazenda e tinha tudo que ele queria. Nossa, pensa uma criança correndo solta lá numa fazenda, né? Até a gente ia gostar de estar lá.
mas tinha muita tarefa na fazenda. E aí, para que eles fizessem as coisas na fazenda, a vovó, eles colocavam ele no cercadinho lá do lado de fora. E aí eles iam tratar os bichinhos, limpar as coisas, cozinhar. Lá, um belo dia, no meio do verão, o vô ficou doente. E esse vovô exigia um pouco mais a atenção da vovó. Antes, as duas atenções, mesmo ele ficando no cercadinho, era tudo para ele, né? Só que a avó ficou muito sobrecarregada e a criança, com 3 aninhos, ela percebeu. E as crianças percebem tudo. Então, ele viu que ele poderia evitar a irritação dela, o nervosismo dela, se ele ficasse bem quietinho e ele não atrapalhasse. Quando os pais voltaram das férias, ele não conseguia comunicar o quão assustador foi essa experiência. Ele queria correr em direção aos pais, mas algo o impediu. E os pais perceberam: ah, meu filho não gosta mais de ser abraçado. Sabe o que eles entenderam? Ah, acho que ele virou um homenzinho, tá muito independente. Só que internamente aquilo estava crescendo dentro do coraçãozinho dele e era uma experiência bem contraditória que se desenvolvia. Na verdade, ele precisava muito mais do afeto e da proteção dos pais, do apoio da mãe. E com isso, ele vestiu essa roupa de não confiar mais. Por trás dessa fachada ali, né, da independência da criança, tinha uma relação em se aproximar e se machucar. Olha só que triste. Tão pequenininho, querendo resolver desse jeito. E você? Que coisa aí da tua infância tu te lembra, onde você pôde estar separado da sua mãe? Uma cirurgia que ou você ou ela fez, um irmão que nasceu e era doentinho e o pai ou a mãe tinha que ficar sempre em volta dele. Você foi colocado morar com a vovó ou vovô por um tempo. A criança não sabe lidar com esse afastamento. Então, quais coisas aconteceram na tua infância? Depois eu posso tirar um PDF com algumas perguntas sobre essa questão do vínculo materno e colocar no grupo ali para vocês, se vocês quiserem. Daí me sinalizem lá e eu coloco para você investigar, para você começar a fazer o seu diagnóstico. Porque quando você vai trazendo para a consciência, você já vai curando. Agora, para esses negócios e heranças injustas aqui. Esse tem o caso do Ben e da Loreta. E é claro, eu não sei se está ficando muito maçante, mas parece que quando a gente vê uma história real, a gente escuta, a gente se coloca na história e a história faz um pouquinho mais sentido para a gente. Deixa eu achar aqui. Daí a gente também deu uma colonoscopia. A mulher tinha 60 Só um pouquinho, tá? Vou achar o microfone que tá ligado. Acho que alguém já desligou. Aí tem que fazer uma explicação. Pronto. Tá. Então, aqui, ó, nos negócios e heranças injustas, talvez seja mais fácil saber, né? Que houve aí algum negócio, uma herança injusta. Eu vou falar aqui do caso de Loreta aqui. Essa mulher, essa é uma história talvez um pouquinho maior. Deixa eu chamar menorzinho. Não, vai a dela mesmo. Ó, a Loreta ela era uma mulher que trabalhava muito, trabalhava demais, e ela achava assim que ela tinha que trabalhar e dar tudo de si. Quem nunca, né? Durante 30 anos, seu suor e trabalho árduo enriqueceram os empresários, que eram os patrões dela. E sempre que surgia uma oportunidade de começar o seu próprio negócio, ou de desenvolver uma ideia de negócio, ela travava. Parecia que tinha muita coisa dentro da cabeça dela, mas ela não conseguia agir. Parecia que ela tinha um potencial gigantesco e ela sentia isso. Sabe o que ela dizia? Ela dizia assim, ó, algo me impede de prosseguir. Parece que tem algo oculto que me impossibilita. Não é possível. É como se eu não merecesse ter as coisas. Isso faz sentido na nossa vida, né? Quantas vezes a gente faz isso? A gente trabalha feito maluco para os outros. Mas quando é para trabalhar para a gente, nós procrastinamos, nós não queremos, nós dormimos, nós vamos deixando de lado, né? E a linguagem ali central dela era: não mereço o que eu obtenho. E aí a gente começa a pensar, beleza, então tá. Quem realmente não mereceu?
Quem era impossibilitado de usufruir as coisas? Quem que não conseguiu prosseguir ou progredir nos seus negócios? Aí você olha para a tua família, alguém empreendeu? Se você empreender, você vai ficar diferente de quem? E quem empreendeu, prosperou ou fracassou? Que direito você tem de ser tão diferente? Repara, olha só as lealdades que a gente vai travando. Porque tudo que nos faz diferente, a mente entende como uma exclusão. Então a gente sabota aquilo para pertencer de novo, para ficar igual. E assim a gente garante a sobrevida. Porque uma memória biológica que a gente tem lá da época do início de tudo, quando nós fomos formados como animais, é que o animalzinho, se ele não for cuidado, amado, se ele não pertencer, ele morre. Então, para sobreviver, eu preciso pertencer, porque nós evoluímos como espécie, mas nós não deixamos de ser animal. Nosso cérebro primitivo, ele ainda está aqui, ele atua com os mesmos padrões. Tenho fome, vou comer. Tenho desejo sexual, vou lá e querer transar. Entende essas coisas instintivas? E é esse instinto que às vezes faz a gente atropelar as coisas. Mas também é esse mesmo instinto que faz a gente sabotar oportunidades por medo irracional, porque isso não vai acontecer, não é racional. Não é verdade? Bom, vou voltar aqui para o caso dela. Ó, lá daí na história, escavando, eles descobriram que tinha um testamento e a avó deixou uma fazenda muito rentável para o pai dela. Então, a família deixou a fazenda muito rentável para o pai dessa mulher, dessa Loreta. O pai continuou prosperando, mas os irmãos começaram a ter dificuldades, porque só o pai dela ganhou e os irmãos não ganharam. Repara? Depois desse acontecimento, a família se desmantelou, todo mundo se afastou. Ou seja, o pai dela adquiriu vantagem sobre os irmãos. Vantagem injusta, viu? Negócios e heranças injustas. É essa a lealdade que a gente está falando. Assim como os tios e as tias passavam uma dificuldade, ou tinham uma vida desfavorável, o jeito de honrar era: também eu vou ter uma vida desfavorável, vou ser injustiçada. Então, o que ela teve que fazer? Uma vez que ela descobre essa história, ela volta lá para trás, ela se imagina lá naquele lugar. Ela faz o que não foi possível fazer, não é pegar os bens materiais e dar para os outros, mas é uma reparação interna, é uma honra, é um pedido de perdão, é um pedido de eu sinto muito por tudo, é uma equiparação interna, é isso que cura. Então pode ser muito mais simples, mas você precisa primeiro conhecer, investigar. E se você não conheceu e não investigou, mas se você está travando nesse mesmo movimento, significa que há algo assim. Então você não precisa saber quem é, quem foi, você simplesmente se posiciona e tenta sentir isso no fundo da tua alma. É difícil, porque são eventos que não são tão evidentes e são exercícios que precisam fazer com entrega e às vezes sozinho é difícil. Por isso que o programa que eu vou fazer só para a questão financeira, ele é com experiência guiada. A gente vai fazer 4 encontros ao vivo para eu guiar essas experiências. E os outros que não precisam ser tão vivenciais, eu vou colocar gravadinho, mas vai ter exercício para cada um desses pontos, para você trabalhar isso. Coisa que às vezes, se você vem e faz uma constelação comigo, você vai olhar para um desses pontos só. Então, você teria que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sei lá quantas. Veja, então é um presente mesmo. Aproveita aí para você passar o fim de ano deixando essas travas para trás. E esse tema só foi escolhido porque eu fiz uma enquete, tá? De todos os temas que as pessoas queriam trabalhar, a prosperidade foi o que, a financeira mesmo, foi o que mais gritou ali. Eu falei, então tá bom. Então, sistemicamente, tudo que tem que ser trabalhado para uma questão financeira ser liberada. E fui estudando, listando e compilando eles, tá? Aqui, um presentão para vocês por um valor bem bom. Depois vocês olham lá, tá? Agora vamos para rejeição dos progenitores. Ó, essa é mais fácil, porque isso aqui você sabe. Você rejeita? Não rejeita? O que que você acha? O que que você acha? Rejeita ou não rejeita? Pensa aí, pensa com bastante carinho, porque se você faz isso,
você está fadado ao fracasso. Mas e quando isso é velado, né? Quando isso, assim, a gente não consegue sacar de verdade onde está. Será que eu rejeito mesmo? Será que é real? Eu vou falar o caso aqui do Kevin, para você entender. Mas isso aqui, ó, acho que além do caso do Kevin, merece um pouco mais de atenção nossa, assim, sabe? Porque a rejeição, ela às vezes não é vista assim, ela existe, mas a gente faz de conta que não existe. Ó, independente da historinha que nós vamos contar sobre os nossos pais, do quão bom ou mal eles foram, do quão magoados nós nos sentimos pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer. No momento que a gente rejeitar eles, nós vamos limitar as nossas oportunidades. E o que que é rejeitar? É julgar. Se eu julgo, eu estou criticando. Se eu estou criticando, eu não estou aceitando, entendeu? Se eu não estou aceitando, eu estou rejeitando. Simples assim. E o nosso relacionamento parental, né, entre pai e mãe, é, em muitos aspectos, uma grande metáfora para a vida. Ó, ao sentir que a gente recebe muito deles, nós vamos sentir que recebemos muito da vida. E quando nós acreditamos que eles não nos deram o suficiente, nós acreditamos que a vida não nos dá o suficiente. Então, se nós somos injustiçados por nossos pais, nós vamos se sentir injustiçado pela vida. E se a gente rejeitar a nossa mãe, porque quando a gente fala aqui de pai, parece que é só de pai, né? Se a gente rejeitar a nossa mãe, nós podemos, bem de forma inconsciente, nos distanciar dos confortos da vida. Sabe aquilo de usufruir, de aconchego, carinho, segurança, proteção, atenção, zelo. São todos elementos associados à energia materna. E isso tudo pode ser ausente na nossa vida. Daí a questão do dinheiro entrar, mas você não fazer nada com ele, você não conseguir viver. Não vai importar o quanto se tenha, se há rejeição da mãe, nunca vai ser o suficiente. Sabe o famoso saco sem fundo? Que nunca nada tá bom? É mais uma coisa, e nunca é suficiente. Os efeitos aí da rejeição do pai e limita igual, né? Vai pegar uma veinha um pouquinho diferente. Quer ver, por exemplo, se um homem vai rejeitar o pai, talvez se sinta desconfortável ou constrangido na presença de outros homens. Veja, parece que é mas isso é indiferente. Só que a gente vive se relacionando. Ó, esse homem que rejeita esse masculino, ele pode até mesmo se sentir bem hesitante, inseguro, relutante em aceitar as responsabilidades, ou seja, cargos de alto escalão, ele já não vai acessar, porque eles são associados à paternidade. Independentemente do seu pai ter sido ou não provedor ou o fracasso da família, que esse negócio vem de dentro. O Jung fala assim que tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Às vezes você enxerga o seu ídolo, o seu Deus, e às vezes ele era até um cara bom, mas você enxerga um fracasso, né? Depende de ti. Então é você que tem que fazer esse exame de consciência interna, assim. E as pendências aí, com qualquer um deles, pai ou mãe, pode atrapalhar a nossa vida profissional e também a nossa vida social, os nossos relacionamentos. E aí nós vamos criar conflitos em vez de conexão mais autêntica, sabe, mais verdadeira. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente começa a direcionar projeções antigas a pessoas que entram nesse lugar de grande na nossa vida. Chefes, parceiros e até mesmo colega de trabalho. Daí veja, se eu estou trazendo uma rusga de lá e estou projetando aqui, logo a relação aqui não vai dar certo. Isso pode fazer com que a gente tenha dificuldade de progredir na nossa carreira, de avançar mesmo, e a gente fique estagnado aqui, patinando. E além disso, né, a gente pode repetir a experiência de vida do progenitor rejeitado. E isso é triste.
Como você vai repetir a experiência de vida dele? Vai de alguma forma. Tem um caso aqui, a gente pode ler, mas também não precisamos ler. Vamos pensar juntos, ó. Se a gente rejeitar um progenitor, né? O progenitor é sempre pai ou mãe. Vai acontecer uma assimetria. Assim, sem querer, nós vamos assumir a experiência que ele vivenciou lá e que a gente rejeita. Aquilo que nós julgamos e nós não aceitamos, não toleramos de jeito nenhum, vai reaparecer na nossa vida como um presente, uma herança indesejada. A gente vai supor aqui, vamos pensar também que muitas vezes as pessoas dizem, ah, então tá, então é melhor ficar longe, é melhor se afastar. E daí assim eu não me misturo tanto. Mas, ó, quanto maior a distância de nossos pais, não significa que nós temos também distância em ter vida semelhante, sabia? É um engano. Nós costumamos supor isso, que quanto maior a distância, menor a probabilidade da gente ter uma vida semelhante, da gente fica diferentão deles, e eles viviam de um jeito ruim, eles eram todos desleixados, para eles o que tinha estava bom, e eu não quero ter isso para mim, não quero aprender isso, vou ficar longe, e assim eu sou diferente. Mas isso não é real, tá? Quando nos distanciamos, nós tendemos a nos tornar ainda mais parecidos. Porque distanciar significa excluir. E na maioria das vezes a gente vai ter uma vida muito similar a deles. Quer ver? Se a gente vai rejeitar um pai, por exemplo, porque ele era alcoolista ou fracassado, nós podemos beber e fracassar como ele. De um jeitinho diferente, porque a gente vai camuflar isso, mas sim. Por que não tá aqui E nós agora? vamos seguir os passos de forma inconsciente, vamos estabelecer um vínculo oculto Conectou, ó. e vamos compartilhar tudo aquilo que nós julgamos negativos. Então, na dúvida, não rejeita, não exclui. Não exclui. Eu estou escutando um sonzinho, não estou conseguindo desligar. Mas tá Podia indo ter bem, falado né? isso também, Estamos mas eu indo não tô bem. na dúvida. Cadê minha telinha? Vou interromper aqui só um pouquinho a gravação. Depois eu vou gravar de novo outro pedacinho. Tudo bem, gente? Se vocês quiserem tomar uma aguinha, vão, pode voltar, pode deixar desligar, não tem problema não, tá? Não é a Regiane que está falando. Aham, sou eu que estou falando. Aí eu não sei quem que está falando aqui comigo. Estou tentando descobrir, não estou achando. Ó, a gente está nesse slidezinho verde aqui falando dessas pendências aqui, dessas lealdades inconscientes. E eu estou tentando falar um pouco mais devagar, porque é muito importante que você comece a sacar isso aqui na tua vida. Você precisa reconhecer que elas existem onde elas estão, sabe por quê? Porque senão você não estava bloqueado. Se você está bloqueado num desses pontos, em todos esses pontos, ou em alguns desses pontos. Então, eu queria que aqui comigo você fosse observando onde. Ah, saquei. Eu tô aqui, ó, na ruptura de vínculo materno. Agora eu também tô na rejeição dos progenitores. Não, agora eu vou lá para lealdade ao fracasso. Ui, ui, ui. Uma lealdade ao fracasso. Essa é fogo também. Vou falar a historinha de Bart, que daí a gente vai ter uma noção visual. Ó, esse cara, esse Bart, ele dizia assim, ó o que ele sentia, que ter dinheiro desvalorizaria a vida dele. Ele parecia imitar os valores do pai, ou seja, essa frase era a frase que ele escutava, era uma repetição. E quando ele percebia que carregava uma lealdade inconsciente de não se tornar mais bem-sucedido do que o pai, ele começou a reavaliar os seus objetivos financeiros. Olha onde ele viu isso. Ele era o mais fraquinho da equipe de vendas, ele ganhava apenas o suficiente para sobreviver. E daí, quando foi questionado assim sobre o pai dele, ele já na hora falou assim: meu pai tinha apenas o ensino fundamental e ele levava uma vida tão singela, tão simples. E aí a gente fez para ele a pergunta assim, né? Eu me coloco como terapeuta aqui nesse caso, ó. Tá bom. O que aconteceria
se você tivesse muito dinheiro hoje, e eu pergunto isso para ti, o que aconteceria hoje se você tivesse muito dinheiro? Você excluiria alguém? Tem gente que fala, ih, eu ia embora. Outros, eu me separaria. Eu atendi, isso é meu caso, eu atendi algumas pessoas, principalmente mulheres, porque tinha uma época que eu só atendia mulher, hoje os homens estão vindo mais. E que elas eram mulheres, assim, de potencial gigantesco, e elas queriam passar nos concursos, elas eram graduadas, mas elas, por mais que faziam, não conseguiam. E aí, sabe o que que tinha de pano de fundo? Se ela se independizasse, elas se separariam. Então, olha, para pertencer, o que ela fazia? Sabotava inconscientemente aquilo, assim ela ficava. Porque nós não somos livres como nós pensamos. Então, você só consegue mudar o seu jogo se você tiver consciência, o tal do autoconhecimento. Só que agora a gente entende que o autoconhecimento não é só sobre tua essência interna, né? É sobre tudo que te rodeia também, inclusive o que rodeou a tua família e você está carregando. Então, olha que interessante. Daí a fala dele de ter dinheiro desvalorizaria a minha vida, o essencial se perderia. E a gente, se eu tivesse dinheiro, o que que eu faria? Excluiria? Se eu excluir, rejeitar, aquilo vai travar. E eu não vou conseguir. Ó, outro caso aqui, o caso do Paulo ali, que está ali do ladinho, né? Lealdades aos fracassos. Esse cara, ele dizia assim, ó, que ele queria subir de nível na carreira dele, mas as frases eram assim: eu não sou bom o suficiente em nada, eles não me querem. E aí, nas conversas, vão perguntando como era a história dele, e ele diz assim: ó, quando eu era criança, era muito difícil. E aí, então, o terapeuta conduz. Então, era difícil porque era tudo muito fracassado, era todo mundo muito pobre, era tudo muito difícil. E aí, o terapeuta nota que ele vai para a consulta muito desleixado, sujo, rasgadinho, sabe assim, uma aparência de roupa bem surrada, como quem não liga muito. Ele não tinha aparência de um líder, mas ele queria ser um líder, veja. E aí, nas histórias, ele contava assim, né? Que lá no passado tinha sim gente que fracassou muito mais que outros. Por exemplo, o avô dele. O avô dele era o fracassado da cidade. Os amigos e o próprio Paulo zombavam do avô porque eles viam o vovô vasculhando as latas de lixo para buscar comida. Dormia na rua, no banco da praça. E daí, agora, na idade adulta, o que que esse neto fazia como honra? Repetia alguns aspectos. Ele não virou um mendigo, ele trabalhava, mas ó, o fato dele usar aquelas roupas tão surradas era uma lealdade a esse vovô, porque ele rejeitava, ele criticava. Então vem a linguagem: eu não sou bom o suficiente, eles não me querem. E ele nunca conseguia subir de nível. E daí, aí se você for escavar ainda mais, por que será que aquele avô fazia isso? Você vai ver que vai ter histórias mais doídas. Aqui no caso dele, né, ele sabia, né? Ele contou que o vovô foi deixado no orfanato, que os seus pais enfrentavam muita dificuldade, não conseguiam sustentar o filho, então eles preferiram pôr no orfanato. E aí esse neto, agora o Paulo, compreendeu que o avô ele era, assim, o dono desse sentimento de rejeição e de suficiência. Cabia na vida do vô. Ele foi rejeitado, ele não era suficiente. Mas o que esse neto fazia era só manter o mesmo sentimento, como se esse sentimento tivesse passado no DNA. Quando ele reconhece isso, ele já consegue se libertar. Então, o que que a gente faz nesse caso, quando você tem essa clareza de quem é? Então, às vezes você está lá assim, bem atordoado, você está sentindo um sentimento desmedido. Se você parar um pouquinho e falar, na vida de quem da minha história caberia sentir isso? Ontem eu atendi um caso tão lindo que a queixa era medo. E nós fomos procurar onde tinha o medo na história dela. E o medo era de morrer, de deixar a filha sozinha. E parece que em qualquer. Ir para uma cidade vizinha rapidinho, ela já falava: "E se eu não voltar mais?" E a menina já estava revivenciando o mesmo medo, com 9 aninhos já. E a gente foi achar na história dela uma experiência em que a mãe teve que deixar o filho. E ela teve muito medo, teve que ir para a vida e nunca mais pôde olhar o filho.
Bem triste assim. Então a gente pôde deixar com ela esse medo. Digamos que você saiba que esse sentimento que você tem aí é da tua mãe, ou é da tua vovó, ou é do teu tio. Imagina ele do seu lado. Anota isso para você não esquecer. Imagina ele do teu lado e imagina mostrando para ele todo o potencial que você tem hoje na vida. O quanto você pode fazer mais. E você pode dizer para ele assim, ó, isso que é seu, que eu tô sentindo aqui, tá me travando. Não cabe mais na minha vida. Não tá me deixando avançar. E hoje eu posso avançar por mim e por você. Me permita fazer isso. Imagina que essa pessoa vai ficar feliz do teu lado. Se você tem crenças religiosas, faça gestos religiosos, já que a gente está falando de alguém que talvez não esteja mais fisicamente, né? Faça alguma prece, algum rito, e você vai ver o quanto isso vai melhorar. Mas faz com entrega. Vivencia isso mesmo. Vamos lá para o próximo, e essas pendências deixadas por resolver. O legado das pendências. E aí? Tem legados as pendências? Sabia que a gente não precisa rejeitar os nossos pais, só rejeitar os nossos pais, para repetir os infortúnios deles, viu? Nós, às vezes, compartilhamos um vínculo bem consciente que vai nos estagnar numa experiência bem semelhante. Apesar da gente se esforçar o máximo possível para ter sucesso, nós, às vezes, vamos nos descobrir incapazes de realizar mais na nossa vida do que os nossos pais conquistaram na deles. Ou seja, o teto é esse. Eu só consigo chegar até aqui e não mais. Então, por exemplo, se o nosso pai faliu e não conseguiu prover a família, inconscientemente, nós podemos nos juntar a ele e fracassar da mesma forma, não conseguindo prover a nossa família, mesmo sem falir. Sabe a pessoa que se envolve em jogos e bota tudo que tem fora? Honrando o pai que fracassou em prover mais para a família. Ele não pode, mesmo ele tendo vontade, ele não tem permissão. E quando ele saca isso, ele muda o jogo. No fim, nós vamos ficando aprisionados numa lealdade oculta e vamos sabotando o nosso sucesso, garantindo que nós não vamos superar o genitor que veio antes. Isso é uma tristeza muito grande. Não pode deixar isso acontecer. Você tem que prestar atenção. Onde está esse legado das pendências, né? Onde está esse legado das pendências, das coisas que não foram resolvidas na sua vida? Onde está? O caso do Richard é bem interessante. Ele queria entender por que ele repetiu os padrões da família na vida, sabe? Ele era engenheiro aeronáutico, genial, é inteligente o cara aqui. E ele foi responsável por grandes feitos, avanços na aviação mesmo. Mas ele nunca reivindicou o mérito. Nunca. Outra pessoa patenteava as coisas dele, levava o mérito, e ele sentia que ele era enganado, que ele era usado. E sabe o que ele fazia? Ele se culpava. Sabe o que ele dizia assim para ele mesmo? Eu não vou correr risco, porque vão acarretar em sucesso e depois. Como eu vou lidar com isso? Ao mesmo tempo, ele dizia: eu nunca sou reconhecido pelas minhas realizações. Ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. Eu faço, 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 sou melhor na minha área, mas ninguém me reconhece. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca se esforçou tanto e faz um bom trabalho, um excelente. Tem gente que faz uma caca ali e tá tendo os holofotes virados ali para ele, e você que tá aí escondidinho, mas que faz muito melhor, não consegue se posicionar por conta dessa baita lealdade aqui, ó. É muito triste, gente. Então, no caso aqui que eu tô lendo do Richard, para você se identificar, a linguagem dele central ali era: eu nunca sou reconhecido. Que experiência tem no sistema familiar para ele estar trazendo isso? Aqui tem a ver com os que não puderam ficar. Aqui fala de um irmão natimorto. Então, olha só, tantas coisas que não estão contidas, mas que deixaram um vazio, refletem na nossa vida. Quer aceitemos isso ou não. No caso dele,
Ninguém na família falava sobre o irmãozinho que nasceu e morreu ali. Em lealdade ao irmão mais velho, que não era considerado ou reconhecido, esse nenenzinho que nasceu e morreu, esse filho, esse Richard, também vivia sem reconhecimento. Que direito eu tenho de existir se o meu irmão nem pôde existir para me dar um lugar? Ele era o segundo. Quem sabe a família só tinha o Richard, ele era filho único nesse caso. Então imagina se esse irmãozinho sobrevivesse. Talvez os pais não quisessem. Então ele deve a vida dele a uma criança que morreu antes dele. Veja, então, assim, honrar os que vieram antes é muito importante. Os irmãos maiores, eles precisam ser vistos com amor, porque se os nossos irmãos mais velhos não avançarem, nós temos uma grande chance de travar na nossa vida em lealdade. Então, que ninguém aqui que está assistindo isso permita mais. E também, assim, não sinta culpa pelo seu processo. É normal sentir culpa, mas daqui a pouco eu vou falar ali mais para baixo que tem a lealdade na culpa, tá? Agora a gente vai seguir na nossa sequência aqui. A gente vai falar aqui da miséria agora. Vamos lá ver o que é essa parte do verdinho fala das misérias passadas. O que isso nos traz? Às vezes a gente compartilha uma lealdade bem inconsciente com ancestrais que viviam na miséria. Será que tem isso na tua família? Tem traços de pobreza lá para trás? Alguma vez você ouviu falar disso? Esses genitores ali de trás, que às vezes não precisam ser seus pais, tá? Seus avós, bisavós, tataravós, eles não conseguiam sustentar a si mesmos e a seus filhos. Então vamos pensar nas guerras, na fome, nas perseguições. Teu sistema familiar passou por isso? As pessoas que precisaram deixar as suas terras natais ali e seus pertences para recomeçar em outra parte do mundo. Aí a gente às vezes fala com orgulho, né? Ah, eu sou de família alemã, eu sou de família italiana. Lascado, né? Porque deixaram tudo para vir para esse fim de mundo, foram enganados. Se os nossos antepassados passaram por grande dificuldade, nós podemos continuar o sofrimento sem perceber. Sabe como? Frustrando as nossas tentativas de ter uma vida abundante. A gente se auto-sabota mesmo. Pode ser muito difícil conseguir ter um pouco mais do que eles tinham. E nesse caso, gente, ó, rituais bem simples, em homenagem a esses familiares e aos pais, os nossos pais mesmo, né? Porque nós descendemos deles. Mas vamos pensar nesses genitores mais antigos. Então, a gente faz uma homenagem a essa origem, a cultura, a esse país. Isso já vai dar força. Então, a gente pode ter um objeto na nossa casa, por exemplo, se tu é de descendência alemã, traz algo, aquelas bandeirinhas, um objeto que é característico da cultura, insere um rito na tua vida. E quando você experienciar isso, a tua intenção é de honra e de gratidão. Você está dando um lugar, você está reconhecendo. E aí, assim, você tem que ter esse sentido de que, a partir de agora, tudo que eles tiveram de deixar para trás pode te proporcionar um alicerce maior, para que você hoje possa desfrutar uma vida melhor, com aquilo que você recebeu. A partir daqueles esforços, o tempo de guerra acabou, o sofrimento ficou para trás. Agora você pode fazer mais, mas se você está sentindo travado, amarrado, não é normal, não é teu, não faz sentido isso hoje. No século XXI, com os recursos que a gente tem, com o potencial que a gente tem de crescimento, tá sentindo essa trava? Opa, peraí, lembra desses ancestrais? Quem são os seus ancestrais? Faz um ritualzinho para eles. Os ritos, eles são grandiosos em todas as culturas. Ah, não, mas é pecado. As religiões têm ritos. Ah, não, mas algumas religiões evangélicas não tem. Claro que tem. Quando você chega no culto, você faz uma coisa. Quando você ora desse jeito. Quando tem o time que se segue. Tudo que é rotineiro é rito. Então, tudo é feito por ritos. Faz isso, você vai sentir a diferença. O simples reconhecimento de tudo isso que foi, né? Desse antigo que mora aqui dentro, que nos habita, daquilo lá que a gente vai preservar do nosso país de origem, da nossa cultura, vai dar permissão para você começar uma vida nova.
Agora eu queria pensar junto com você assim, né? O quanto nós desvalorizamos a nossa cultura aqui no Brasil, né? O quanto a gente fala mal do nosso país, o quanto nós criticamos, mas nós queremos prosperar aqui. Repara? É o famoso cuspir no prato que comeu? É uma incongruência. Que tal a gente fazer um combinado, então, um desafio de, por um mês, não falar mal mais do nosso país, da nossa cidade, do nosso comércio local, das pessoas da nossa região? Vamos fazer um combinado? Toda vez que isso sair, porque às vezes vai sair, para um pouquinho, ressignifica, usa uma âncora, né? Eu gosto de bater em alguma parte do corpo. Ei, Rejane, isso não precisava, eu sinto muito, eu volto atrás no que eu disse. Eu falo algumas coisas, assim, como reparação. E aí, daqui um pouco, eu já consigo não falar mais. O meu cérebro, ele entende que eu estou reprogramando ele. Então, vamos fazer esse combinado. E assim a gente vai conseguindo aumentar a gratidão pela pátria que acolheu os nossos ancestrais, mesmo causando tanto sofrimento a eles. Mas o tempo de guerra acabou, né? Ó, além disso, quando a gente for grato ao nosso país por nos abrigar e nos oferecer oportunidades de sucesso aqui, nós vamos sentir mais alicerçados, sabe? Mais seguro mesmo na vida. Nós vamos poder retribuir um pouquinho as vantagens concedidas às nossas famílias, lá do passado. Hoje a gente vai poder pagar imposto, vai respeitar a lei, vai fazer caridade, vamos colher mais facilmente os frutos proporcionados pelo novo lar agora. Então, gente, lembra sempre, quanto mais próspero você for, mais você serve o teu país, mais você serve a vida, você tem o direito inato de prosperar. Você precisa fazer isso. Muito mais do que um merecimento, é um dever seu. Agora a gente vai lá para a culpa pessoal, certo? O que tem nessa culpa pessoal aqui que pode suprimir o sucesso? Muita coisa também. Quer ver, ó? Às vezes a gente tira uma vantagenzinha, assim, das pessoas. Ou a gente magoa as pessoas, a gente gera um sofrimento significativo. Talvez a gente tenha adquirido um dinheiro de uma forma meio manipulativa, assim, ou por uma trapaça. Por exemplo, como um casamento por grana, uma apropriação indébita da empresa na qual nós trabalhamos. Muitas vezes em sociedade há uma questão meio injusta ali. E quando uma situação assim ocorre, nós somos incapazes de manter a vantagem financeira. Isso é um fato. Entrou, vai sair rapidinho. Você não vai conseguir usufruir daquilo. Independentemente de nos sentirmos culpados ou de ponderarmos as consequências das nossas ações, uma vida miserável pode nos acometer, ou pior, acometer os nossos filhos, para compensar o mal que nós causamos. Agora eu te pergunto, será que às vezes você está compensando o mal que o seu pai fez? Ou que um vovô seu fez aí e ninguém corrigiu a rota? E com isso não estou querendo tirar a culpa de ti, mas observa, porque vai ter uma tendência a você escapulir de novo, sabe? Então, de modo geral, assim, as consequências das nossas ações, os efeitos dos traumas familiares não resolvidos, o relacionamento com nossos pais e os emaranhamentos com membros prejudicados ali do nosso sistema familiar são os obstáculos que vão atrapalhar o nosso sucesso. Como é o processo de cura, então? Ao fazer a ligação com o passado e integrar o que ainda está desequilibrado aqui no presente, nós vamos dando um passinho fundamental. Vamos lembrar de novo? Ó, quando a gente faz uma ligação com o passado, reintegra em nós, acolhe aquilo, honra aquilo, seja grato àquilo que aconteceu. Aquilo que ainda está desequilibrando você aqui no presente, porque não era mais para você estar travado. O tempo de guerra já passou, as dificuldades já foram. Quando fazemos isso, nós damos o passo fundamental por nós e por todos que vieram antes de nós e por todos que virão depois de nós. Quando tudo e todos são tratados com bastante respeito e consideração mesmo, as pendências permanecem no passado. E elas vão permitir que nós avancemos
com mais liberdade, com mais tranquilidade financeira. É, minha gente, não é pouca coisa, não, né? Então, essa culpa pessoal, ela pesa. E se você tem dado um jeitinho de não ser tão íntegra, tão íntegro, de levar uma vantagem aqui a colar, pensa, peraí, por que que eu faço isso? Aqui, ó, eu vou pular para aproveitar esse gancho para o último, ó, aprendizagens vicárias, crenças, cultura e ambiência. Você já se perguntou por que você faz o que você faz? Por que você acredita nisso que você acredita? Você sabia que a maioria das nossas crenças são herdadas? Você aprendeu a ser aqui com alguém. Alguém te ensinou a caminhar, alguém te ensinou a falar, alguém te ensinou a gostar daqueles alimentos, eles foram introjetados em você. Alguém construiu seus hábitos te permitindo fazer aquilo em determinadas horas. Alguém te criou desse jeito. E agora, quem criou essa pessoa que te criou? Será que essa pessoa, ela acreditava por si mesma ou ela também traz um pacote de crenças aí? Então, sabe, às vezes você defende um ideal, uma bandeira assim, e aquilo, tudo que é extremista demais, está desregulado, né? E aquilo é só uma crença que foi passada para você. Inclusive, aqui eu tinha separado um exercício, mas é muito longo, que são mais de 100 crenças que existem em relação à finança, para você fazer um checkzinho em quais são as crenças que você tem e pensar de onde elas vêm. É da minha mãe, é do meu pai, é do meu avô, é do meu meio de amizades. Então, essas aprendizagens que eu chamo de vicárias, porque você viveu na pele isso, elas modulam quem você é. E às vezes você quer ir para um lugar diferente, mas você é isso aqui. Então, romper esse padrão, mudar coisas é importante. E daí sim você pode sentir culpa, é natural, porque toda vez que você sente culpa, está significando que você está deixando de pertencer. Aí, olha a memória biológica. Se eu deixar de pertencer, eu posso morrer. Então, eu queimo isso aqui para voltar. Geralmente, a busca do dinheiro, ele faz você se afastar um pouco daqui. Porque no primeiro momento você vai trabalhar um pouco mais, vai estudar um pouco mais, você vai estar um pouco mais fora, repara? E aí dói muito, é pesado demais, aí você acaba sabotando isso para ficar. Então é normal sentir culpa, mantenha o seu foco, seja firme, mas vai dando atenção. Aquilo que está muito desregulado é meu, é de quem? Como eu posso trabalhar isso? Faz os seus exercícios internos, verifica tudo que está rolando em volta também. Presta atenção no ambiente que te rodeia, ele movimenta as suas células. Às vezes o ambiente está mudando a tua vibração e está trazendo para você o movimento de fracasso. Ó, às vezes você quer ter uma vida abundante e próspera, mas o lugar onde você trabalha é um caos, é uma bagunça. A tua mesa é cheia de papel bagunçado e você só olha coisa feia, quebrada, sabe? O ambiente é a cara da pobreza. Isso aqui sem julgamentos, mas qual é a vibração que você está tendo, que as suas células estão tendo? Então é importante cuidar dos lugares onde você vai, da forma como você se posiciona, do jeito que você se veste. Não é vaidade, é cuidado. Imagina que eu viesse falar aqui para vocês, toda descabelada, toda descompensada, se eu não tivesse tido cuidado de passar um negocinho para tapar as manchinhas na cara. Talvez você não ia dar nem ouvido. Quer dizer, eu sei que você não está me vendo, está vendo meus slides, né? Foi preparado aqui de propósito, talvez, então para chamar um pouco mais a tua atenção, porque quando eu leio, escuto e vejo, eu gravo mais. Se eu ficar só falando, 10% do que eu falar, você ia guardar. Mas é importante que você também comece a cuidar disso. Ah, então, e também não é só tu, não, né? É aquilo que você se submete, aquilo que você vê demais, aquilo está impregnando o seu neocórtex, você está sendo movimentada por aquilo, teu cérebro está lendo aquilo o tempo inteirinho e você é mais do mesmo. Então, se você não está gostando do que está rolando, onde você está, que escolha você está fazendo errada, que você precisa agora parar de fazer. E aqui eu pulei as necessidades não atendidas, mas elas não são menos importantes.
essas necessidades talvez hoje sejam as mais importantes de tudo. Porque tudo isso do passado pode ser ressignificado se você for uma pessoa emocionalmente regulada, centrada, sensata, né? Só que o raio das necessidades não atendidas é o que me descompensa. Nós, enquanto crianças, nós não conseguimos lidar com o fato de não termos as nossas necessidades atendidas. A gente precisa ser atendida. Esse é um material que trata disso, desse tema aí de necessidades. A gente precisa ter as nossas necessidades atendidas para que a gente cresça saudável, seguro, para que a gente consiga lidar com as nossas emoções. Só que aí a gente vai pensar, como era na minha infância? Era uma casa com 5 crianças? Como que as necessidades dessas 5 crianças vão ser atendidas? A minha mãe trabalhava fora, quem cuidava de mim? Lembra da história do cercadinho lá? Então, você vai tendo necessidades que não se apagam. Olha aqui, eu vou ler para você as 5 grandes, ó. Vínculo seguro com outras pessoas. Você precisa sentir segurança nas pessoas. Então, imagina o seu pai desequilibrado. Chega em casa gritando, socando as coisas, ou a sua mãe bem doida. Como você vai ter um vínculo seguro? Se você vê a tua mãe sempre chorando porque o pai agrediu ela, porque ela está sofrendo, porque ela quer se separar, você vê força ou fraqueza? Você consegue ter segurança se você vê a tua mãe chorando? Não, sabe o que que acontece? Você vira mãe ou pai dela. E daí, isso aqui eu não tô te falando, não tô falando para você se julgar, porque se você faz isso, você pode agora parar de fazer. Eu tô falando para você pensar em como era lá. E talvez hoje o que você é aqui é só uma repetição do que foi lá. Então, a criança precisa desse vínculo seguro com outros indivíduos. A criança precisa sentir autonomia e competência e um sentido de identidade. É a segunda necessidade. Autonomia e competência. Aí, sabe aquelas mães e pais superprotetores, controladores? Não, não pode, não vai. Não deixa a criança descobrir nada. É tudo muito podado assim. E ela tem essa necessidade de ter autonomia. Aí, quando ela cresce, ela vira um pamonha que não consegue tomar decisão nenhuma, que depende de todo mundo o tempo inteiro e que se sente o mais fracassado da humanidade porque não consegue resolver a sua vida. Olha aqui, ó, uma necessidade. Aí é necessário voltar lá e ressignificar. Daí, dentro do programa, a gente vai ter exercícios de auto-hipnose para fazer isso, a gente vai ter meditação guiada e a gente vai ter um olhar mais profundo para isso. Nós vamos fazer um questionário para descobrir quais são as suas necessidades. Bem legal. E você vai conseguir saber mais de ti. Ah, saquei, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse esquema, eu funciono assim, ó. Aí quando você estiver desregulado, você fala, ah, aqui foi meu esquema de fracasso. Beleza. Aí, dentro do esquema de fracasso, eu vou ensinar você como você manejar. O que que você pode fazer para você manejar? Combinado? Bem legal. A terceira necessidade é a liberdade de expressão. Aí a criança é podada. Fica quieto, não fala. Ó, nós estamos na igreja, nós estamos aqui. Tudo bem que a gente não pode deixar virar uma farra, né? Mas enquanto pequenininhos, eles não sabem lidar com isso. Você tem o senso de adulto ali, mas a criança não importa. Se ela foi podada, ela criou a necessidade. E depois que ela criou a necessidade de ter essa liberdade de expressão, ela vai desenvolver 2 patologias. Ela vai ser uma maritaca, que vai falar a vida inteira e falar pelos pés, pelas mãos, pelos cotovelos, como diz os ditados. Ou vai ser inibida, recalcada, e não vai conseguir se expor. E aí você é um baita profissional, o melhor na tua área, mas tem uma vergonha de fazer um vídeo por conta dessa necessidade aqui. E aí, dentro dessa necessidade de expressão, liberdade de expressão, vem a validação das suas emoções. Sabe assim, você chega lá, hoje você bateu a cabeça, aí você chega chorando e fala: Mãe, o menino me empurrou, eu bati a cabeça. E a mãe fala: É normal, na escola sempre acontece isso, filho. Ó, ela foi boazinha, entendeu? Só que ela não validou, ela não reconheceu a tua necessidade. E aí hoje você não consegue sentir que as suas emoções são válidas. E aí você tem raiva de sentir o que você sente. Você tem raiva de explodir, você tem raiva de ter raiva, você tem raiva de chorar, você não gosta daquilo.
Aí as duas últimas necessidades são até interessantes. Uma é de espontaneidade, de ser quem você é, sabe? A tua identidade, de não ficar representando um papel para caber na vida dos outros. Começa lá na infância. E de lazer. Lazer para uma criança é uma necessidade vital e a gente trabalha feito maluco e não tem tempo de permitir isso, por conta, às vezes, de condição financeira insuficiente, né? E o último, limites realistas e autocontrole, mas isso daqui, ó, chega nos narcisistas da vida, nos psicopatas, no povo que quer a sua necessidade atendida a todo custo. Mas quando a gente está aqui na vida hoje, no fundo, nós somos crianças lá atrás ainda tentando atender alguma necessidade. E quando nós desregulamos, é só essa necessidade gritando. E aí a gente precisa saber quando é. Uma vez que eu descubro quando é e reparo isso, eu acalmo. Ainda assim, eu não posso esquecer as pendengas sistêmicas, porque isso chega de voadora, inclusive. E aí eu te pergunto, ó, diante de tudo isso, será que continuar sem ajuda você vai conseguir mudar? E será que não está na hora de você fazer diferente daquele menininho que se afastou da mãe e que depois tentou ser autossuficiente? De buscar ajuda acertada. Se tu tá com problema no coração, você não vai no cardiologista? Se você tá com problema financeiro, você tem que dar uma investigada nisso. Se você está com um problema emocional, você tem que dar uma investigada nisso. E é necessário esse olhar global, não é só uma coisa pontual. Esse olhar global, que olha o todo, a gente chama de olhar sistêmico. Geralmente a palavra sistêmica parece que é só de família, né? Mas a palavra sistêmica, ela vem do sistema mesmo, do conceito de sistema. Sistema de informação, que é um todo organizado, tipo o sistema cardiovascular, um monte de coisas interligadas para que aquilo funcione. Então, esse olhar global, ele tem que ser sistêmico, ele tem que ser para o ambiente, para a sua infância, para suas lealdades familiares, para tudo que te rodeia, para que você consiga sair desse ciclo. Então, sim, não é fácil, não, mas é possível. E é isso que eu quero te oferecer nesse programa terapêutico que a gente está lançando agora. Você vai ficar comigo 4 segundas ao vivo e a gente vai fazer exercício vivencial. Nós vamos romper as crenças limitantes, é necessário fazer esse trabalho, é necessário reprogramar, ressignificar. A gente vai usar a técnica de reprogramação mental, afirmações para ajudar a superar, mas nada disso que tem tanto na internet, não. Nosso olhar vai ser sim mais profundo para exercício vivencial. Não é um curso para te ensinar a fazer isso para os outros, mas você pode aprender e ajudar o seu, sim. Você pode. Na verdade, você deve. Esse é o nome do programa, chama Desbloqueio Emocional e Sistêmico para a Prosperidade. Nosso foco é trabalhar nessas travas, nessas memórias de escassez. Lembrando que a prosperidade aqui nesse caso não é só grana, mas sem a grana você não atinge prosperidade plena. Para a tua vida ser abundante em todas as áreas, você precisa sim prosperar financeiramente, porque você tem o direito e o dever de fazer isso. Você deve isso àquele cara que fugiu lá da França, veio no navio escondido, passou fome, destocou mato para você estar aqui hoje. Era esse o sonho dele e você é uma continuidade. Você tem que dar certo. E essas dinâmicas que vão moldando as nossas crenças, as nossas atitudes em relação ao dinheiro, à vida, ela vai determinar o nosso destino, o destino dos nossos filhos e as oportunidades que nos chegam também. Por isso a gente precisa estar livre. A gente precisa ter essa permissão. Nós podemos deixar que isso tudo nos trave, ou podemos transformar tudo isso em força para fazer muito mais na vida. E a decisão é sua, tá? A decisão é sua e eu te convido a vir comigo. Vou mostrar aqui a carinha dele, ó. Quando você entrar lá no link, você vai ver ele verdinho aqui. Você vai ver ele verdinho, você vai ver tudo que a gente vai fazer aqui dentro. Só que aqui tem o geralzão. A gente vai fazer muitas coisas, muitas terapias. Se prepare, tá?
se prepara para vivenciar coisas. A gente vai estar junto 4 encontros presenciais, mas vai ter muita coisa gravada lá dentro de suporte que daria, sei lá, 5 meses de terapia sequencial toda semana, se você fizer tudo certinho. As abordagens que eu vou usar são as mais diferentes possível, aquilo que eu enxergo que precisa entrar. Então, eu não vou seguir a linha cartesiana, é só cognitivista e só isso, ou só sistêmico, porque não é assim. Você é um todo organizado, você é multideterminado. O que cabe para você, às vezes não vai caber para Maria, então a gente precisa ter tudo. Na dúvida, é melhor pecar no excesso que pela falta, não é? E olha aqui, vou mostrar para você. Essa aqui tem um pouquinho no meu currículo, mas esse aqui é o valor. Olha, gente, isso não é um presente? É menos que uma constelação familiar comigo hoje. Hoje, uma constelação familiar comigo tá maior, mais que isso. E é só um único encontro. A gente vai fazer muito mais. E eu espero que você queira estar conosco nesse movimento. E agora eu vou encerrar a gravação e vou abrir para as perguntas. Você pode perguntar o que você sentir que deve. Se você quiser.